A Bíblia vai falar que nós somos feitos reis e sacerdotes em Cristo. Quando nós começamos a orar, buscar e ter uma vida com Deus e servir ao Senhor e andar em espírito e em verdade, reconhecer os nossos caminhos, saber o que Deus quer de nós dentro de cada propósito ao qual nós estamos vivendo, passando no vale, no deserto, no cativeiro. Quando você está firme com Deus, quando você clama ao Senhor, os seus olhos são abertos. Assim como Deus abriu os olhos do cego Bartimeu quando ele começou a clamar. Então nós temos clamado ao Senhor no monte, em casa, 24 horas eu estou clamando a Deus, né? Porque eu já cheguei num nível ao qual eu já sei o que Deus quer de mim, o que eu preciso entregar também para Ele, né? Porque muitas vezes também no início da nossa caminhada, da nossa jornada espiritual, nós ficamos um pouco confusos até, sem saber para que lado ir, se obedece, se não obedece, se é Deus que está falando, se não é Deus que está falando, mas quando chega uma maturidade espiritual, você discerne a voz do Espírito e até mesmo a voz dos demônios. E eu quero deixar aqui um alerta nesse vídeo para aquelas que me seguem. Não vou mencionar nomes, porque eu não posso, Deus me proibiu de mencionar nomes por enquanto. Porque eu vou até achar uma outra oportunidade, gente, para falar de unção. Então, a palavra de Deus, ela se renova e ela se cumpre, né? Então, eu não tenho unção de missionária. Eu sou ungida como diaconisa. E essa é uma unção que eu tentei, junto com o meu esposo, desprezar, por causa da grande turbulência que foi para receber a unção. E a gente falou, deixa isso para lá, a gente não precisa de unção nenhuma. E Deus, ele tocou na gente, ele mostrou, ele provou, ele falou que a unção estava vindo dele, não do homem, e que a gente ia receber, e agindo ele, ninguém ia poder impedir. Então, a unção foi derramada no meio de uma contenda, né? A pessoa não queria de jeito nenhum que Deus honrasse a nossa vida espiritual, mas não pôde impedir. E diante desse chamado, né, espiritual, onde Deus te faz reinar espiritualmente no ambiente ao qual você está, no seu ambiente espiritual e não físico. Então, muitas vezes as pessoas olham muito para a aparência, dá muito para um e nada para o outro, por causa da aparência, né? Não vou julgar, porque eu também sou assim. O profeta Samuel foi assim. Todos nós somos pecadores. Mas quando Deus, ele abre a visão espiritual, seja lá de quem for, de um, nós temos que compartilhar, né? Eu me lembro que tem uma passagem na Bíblia que o menino sentiu muito medo, o menino, presta atenção, sentiu medo. E o profeta falou, Deus, abre os olhos dele. Quando Deus abriu os olhos dele, ele viu que eles estavam assim totalmente favorecidos, espiritualmente falando, pelo exército do Deus vivo, e o inimigo não estava com nada. Então as aparências, elas enganam muito. E eu quase caí de costa. Numa experiência que eu tive. Eu não ia gravar esse vídeo, mas diante da palavra que saiu, eu quis gravar, né? Não sei nem se eu vou postar. Deus vai falar comigo. E eu tava aqui rolando o YouTube assim, não sei, não é feed que fala, né? Feed acho que é no Instagram. Rolando os vídeos passando. Isso acho que foi na madrugada ontem. E a minha visão espiritual estava aberta, né? Às vezes eu não tô com a visão espiritual aberta, mas às vezes Deus abre minha visão espiritual quando eu acordo e fico o dia inteiro ministrando coisas, falando coisas, vendo coisas. Aí no outro dia, às vezes, você não tá tanto assim naquele espírito e você nem enxerga tanto além espiritualmente. E com a visão espiritual aberta, eu quase caí de costas com o que eu vi aqui no YouTube, né? Eu vi 2 chifres pequenos na cabeça de uma mulher. 2 chifres pequenos assim na cabeça dela. Cliquei no vídeo que eu não tô vendo mais o canal dessa pessoa, porque eu perdi totalmente o interesse depois que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, falei tudo que eu tinha que falar, né? Foquei em outras coisas da minha vida mais importante para mim. Quando eu cliquei no vídeo, o Espírito Santo de Deus me falou assim, ela tá corrompida, essa já tá corrompida, já foi corrompida. O ego dela tem prevalecido, né? O compromisso dela não é com a palavra, o compromisso dela é com ela mesma, não é com Deus vivo. Ela tem compromisso com ela, mas ela usa a riqueza da espiritualidade para se beneficiar, porque todos nós sabemos, não tem nenhuma criança aqui, que as coisas espirituais pertencentes ao Senhor, ou até mesmo ao diabo, têm alto valor aqui na terra, né? Então as pessoas chegam a pagar por uma revelação,
Eu mesmo, junto com meu esposo, recebemos oferta. A gente não pede, mas tem gente que de bom grado faz. Deus abençoe poderosamente, né? Mas eu não vou pedir porque não foi o que Deus me ordenou a fazer. Gente, e eu fiquei com isso na minha cabeça, porque assim, a visão espiritual aberta só para quem sabe o que eu tô falando aqui. Eu fiquei assim horrorizada, falei, meu Deus, eu não tô acreditando nisso, porque eu não tinha mais visto nada, sabe? Nem Deus tinha me revelado nada a respeito da pessoa, nada. Aí Deus me mostrou isso daí, 2 chifres pequenos, e falou assim, tá corrompida, tipo assim, o Espírito Santo de Deus falou para mim com ar de desprezo já. Então tem níveis que a pessoa vai chegando, se afundando tanto no egoísmo, no egocentrismo, né, na cobiça, na soberba, no orgulho, na prepotência, que nem Deus liga mais, né? A Bíblia vai falar que o próprio Deus entrega eles mesmos para desonrarem entre eles lá os corpos deles, né? Isso não é nem só sexualmente falando, não, envolve muita coisa desonrar os corpos entre si. Então tem gente que pensa que está assim, pregando a palavra, pensa que está salvo, que está falando de Deus, e não está. Porque eu vi 2 chifres pequenos, assim, ó. 2 chifres pequenos. Não era 2 chifres grandes, era 2 chifres pequenos. E Deus falava para mim que já estava corrompida. Fiquei em choque com a visão, e isso ficou na minha cabeça, né? E agora eu cheguei aqui em casa e orei ao Senhor a respeito disso. E falei, traz uma palavra para mim. Traz uma palavra para mim. E a palavra que saiu foi essa aqui que eu vou deixar aqui. Ai de ti, quando o rei que governa sobre ti é uma criança. Por que que eu me abalei com essa palavra? Eu vou explicar aqui. Se tem gente que não dá crédito, não tem problema, né? Você tem a sua espiritualidade, a sua opinião, a sua vivência, eu tenho a minha. Então eu vou ficar com a minha, porque quem padeceu para sobreviver fui eu, né? Era para mim estar 7 palmos debaixo da terra já, gente. Foi câncer, crack, tudo que de ruim eu passei, né? Feminicídio, quase morri, quase perdi a vida com muita coisa. Já fiquei face a face com a morte dentro do SUS. Senti o próprio Deus assim, ó, perante mim, mas não como amor, mas como juiz para julgar. E por que que eu fiquei abalada com essa palavra? E por que eu quis falar aqui nesse vídeo? Eu fiquei curiosa por causa daqueles 2 chifres que eu vi. E os demônios, a Bíblia não dá nome para demônio. A Bíblia chama de espíritos imundos. Mas os demônios, que são os espíritos imundos, que isso ninguém pode negar, que existe, né? Os anjos caídos, eles se intitulam entre si por nomes escolhidos por eles. Não sei nem se é relacionado a alguma religião, mas eles se intitulam entre si, como Pombagira, Preto Velho, Zé Pilintra. E eu fui pesquisar, por curiosidade, o que eram aqueles 2 chifres pequenos que eu vi. E era o Exu Mirim. O Exu Mirim é um espírito zombeteiro, infantil, imaturo, que zomba da cara das pessoas e ele passa a mão no dinheiro, ele rouba também. Então essa pessoa que eu vi é uma falsa profeta, que foca somente o lucro da lã das ovelhas. Então ela usa as coisas sagradas do Senhor, a espiritualidade, e o inimigo manifesta até em forma de anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Né? Até os escolhidos o inimigo consegue enganar, porque Deus tem aqueles que ele quis escolher para abrir os olhos espirituais, para viver o melhor dessa terra, para ter paz dentro da miséria, dentro da cova dos leões. Então os falsos profetas, eles não têm paz. Quando eles passam por um vale, quando leva para um cativeiro, quando cai numa cova, eles não têm paz. E eles querem viver da providência divina. É como uma criança birrenta que chora, que esperneia e bate o pé até conseguir aquilo que quer. Então Deus manda eu te falar aqui, ai de ti, quando aquele que tem governado espiritualmente sobre a sua cabeça é uma criança. Esse ai me deu temor, porque ai de ti, ou seja, vai doer, vai sofrer, vai padecer as duras penas, porque eu passei por isso. Né? Eu já congreguei em lugares onde o pastor era totalmente assim, infantil, birrento, reclamava de tudo, e a gente era manipulada ali por esse espírito do engano, né? Pelos anjos caídos, né? Por Jezabel, era manipulado, manipulação emocional, psicológica, é algo assim que vai além do seu entendimento. E era só voto, voto, todo dia um envelope, todo dia uma oferta, todo dia um voto. Não aguentava mais. Começou a passar fome dentro de casa. Né, passar fome e acreditando que Deus se deixa se vender. Deus ele se vende, né, se deixa se comprar.
Ah, não, mas se eu abençoar, eu receberei em dobro, em troca disso. Só que nem sempre é assim. Quando o que está por detrás desse profeta não é o espírito da verdade, e sim o espírito do erro, o espírito do engano, onde a pessoa quer a glória de Deus para ela, o espírito de Lúcifer, o espírito do orgulho, a sua vida não vai prosperar, não vai mudar. Amém? Então é isso. Fiquem todas na paz do Senhor. Deixo o meu alerta aqui. Minha mão está bem limpinha do sangue de algumas pessoas, para a honra e glória de Deus. Amém?